Não fica com a Marília por quê? Então, ó, momento triste. Ele é mandado para fora do Brasil, mas lá ele se relaciona com outra mulher, casa, tem filhos e vida que segue, né? Faz parte. Claro que ficaria muito mais interessante se ali o nosso relacionamento do homem que era dono de vaquinhas e ovelhas tivesse dado certo, não só na literatura como no mundo real. Vamos lá. Segundo texto ali do Tomás Antônio Gonzaga, nós temos Cartas Chilenas. Esse texto dele já é um texto mais político, mais interessante no aspecto de movimento, pensando em algo relacionado, pensando em algo voltado para a Inconfidência Mineira. Quais são as cartas chilenas, tá? O Tomás Antônio Gonzaga, ele dá uma de maluco ali no texto. Por quê? Ele basicamente queria falar mal do governador de Minas Gerais, certo? Só que assim, é aquela ideia. Quero falar mal do governador de Minas Gerais, mas não vou fazer igual o Gregório de Matos, né? Não vou simplesmente ser expulso de Minas Gerais. Então ele cria um lugar, o Chile, né? E ele resolve o seguinte, o Chile vai ter o quê? Um presidente? Não, vai ter um governador. Governador do Chile. Legal. Assim como Minas tinha um governador. E ele resolve, aproveita as cartas chilenas para falar mal desse lugar, que é o Chile, e mal do governador, que é o governador do Chile. Basicamente, é um texto de oposição ao governador de Minas Gerais. Ele traveste ali com um lugar imaginário, um tom mais político, voltado ali para aquele ambiente da Inconfidência Mineira. Certinho? Vamos lá. Santa Rita Durão. Santa Rita Durão e o Basílio da Gama produzem textos bem interessantes, né? Mas posso dizer que eles estão ali num segundo plano. Primeiro plano da literatura no período, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Segundo plano, Santa Rita Durão, Basílio da Gama, né? E em Santa Rita Durão nós temos um texto muito interessante que é o Caramuru, onde ele vai mostrar o relacionamento de um homem português com os indígenas, tá? Então ele mostra aquela ideia da convivência, como é o desenvolvimento, né? A criação de laços. Quando você tem uma tentativa posterior de contato entre os portugueses e os indígenas, ele está ali no meio e assim por diante. É um texto interessante, um texto muito bom, certo? Entretanto, normalmente as pessoas dão mais destaque para o Tomás Antônio Gonzaga e para o Cláudio Manuel da Costa. Caramuru, inclusive, é um texto que merecia ter uma valorização um pouco maior. Basílio da Gama, galera. Basílio da Gama escreve ali o livro O Uruguai, tá? E quando ele fala ali do O Uruguai, ele tem uma ideia muito vinculada a uma defesa das ideias pombalistas, certo? Então, de novo, a gente vem aqui no texto do Basílio da Gama uma ideia de um aspecto mais político, até porque o Brasil vivia um momento ali meio conturbado, como a gente percebeu, né? Dentro de tudo aquilo que está acontecendo devido à Inconfidência Mineira, os movimentos segregatórios e assim por diante, certo? O Uruguai, ele é um texto épico, tá? Um texto épico interessante, de boa leitura, tá? Fica abaixo de Caramuru e também não é tão valorizado como os autores anteriores. Legal? Então, ó, basicamente, esse é o nosso ambiente e esse é o nosso momento do arcadismo no Brasil. Então, galera, fazendo aquele resumão, tá? Arcadismo, um movimento de volta para uma literatura greco-romana, certo? Arcádia, região imaginária da Grécia, uma região maravilhosa, perfeita, onde as pessoas vivem em harmonia, os animais estão ali, né, no meio do caminho, as pessoas vivem pelos animais, com os animais, todo mundo se abraça e é feliz para sempre, certo? Além disso, no Brasil, a gente tem a primeira escola literária, aqui, a Arcádia Ultramarina, isso é importante, já pedi para vocês anotarem ao longo da aula. Características, nós temos a questão de aproveitar o dia, que é o Carpe Diem, nós temos essa questão da literatura pastoril e o envolvimento com a Inconfidência Mineira. Não podendo esquecer, nossos 4 autores sendo os 2 primeiros, inclusive, envolvidos com a Inconfidência Mineira, Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, certinho? Então, ó, basicamente, esse é o nosso resumão de arcadismo. Com essa matéria, vocês vão conseguir fazer boas avaliações, matéria de prova, certo? Como que normalmente isso aparece em prova? Aparece em prova, por exemplo, pedindo para você comparar o período histórico da Inconfidência Mineira com a literatura, pedindo para vocês fazerem comparação da literatura lá greco-romana com a literatura do período Árcade, pede para vocês identificarem o tom bucólico. Então é só ficar atento nessas características que nós conversamos durante a aula, que vai ser sucesso puro nas avaliações.
Certo, galera? Vamos então, para aquela nossa reflexão final clássica. Então, reflexão clássica. A verdadeira liberdade é poder tudo sobre si. Tem uma relação bem significativa com o nosso movimento, certo? Por que uma ligação bem significativa? Pensem ali nos movimentos da Inconfidência Mineira, certo? Então, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga foram ao máximo e vocês devem fazer o mesmo. Galera, estamos juntos, nos encontramos na nossa próxima aula, nos curta nas redes sociais, mande mensagem, mande pergunta, tá? E até a próxima e não se esqueçam de ousar transformar o mundo através da educação.